Meu nome é Márcia Barros e esse é mais um Cognitivamente. A linguagem é um assunto muito estudado pela psicologia, em especial a neuropsicologia, e também é uma área estudada pela fonoaudiologia, sociologia, pedagogia, letras e principalmente a linguística, que é a ciência que estuda a linguagem verbal humana. Então, brevemente, podemos dizer que a linguagem é o meio de comunicação mais eficaz que auxilia a estruturar o mundo em conceitos. Ou seja, quando conseguimos transmitir, fazer esse transporte para o outro do que pensamos e do que sentimos. Agora eu vou descrever um pouco as estruturas neuroanatômicas do cérebro, onde o hemisfério esquerdo geralmente é o responsável pela linguagem falada, escrita, pelo raciocínio e habilidade numérica. Os centros da linguagem, que são dois, a área de Broca e a área de Wernicke. A área de Broca foi em homenagem a esse cientista, que tinha o nome de Paul Broca, que descobriu essa área do cérebro, que fica na parte inferior do lobo frontal esquerdo. E o comprometimento na área de Broca, que é a afasia de Broca, é quando o indivíduo é capaz de compreender a linguagem falada ou escrita, mas tem dificuldade de se expressar adequadamente, falando ou escrevendo. Em casos mais comuns, ele consegue apenas produzir poucas palavras com dificuldade e tende a encontrar as frases falando ou escrevendo de maneira telegráfica. A área de Wernicke, que é próxima à área de Broca, porém no lobo temporal, região onde é entendido o significado da linguagem. Se houver um comprometimento nessa área, resultará em uma afasia de Wernicke, que é a dificuldade em se entender o que está sendo dito. As afasias são distúrbios da linguagem, que são provocados geralmente por lesões, algum comprometimento no cérebro, ou algum acidente, um acidente vascular cerebral, por exemplo, ou alguma patologia. De acordo com a psicologia histórico-cultural, da onde faz parte a teoria do Vygotsky, que eu vou falar agora, que foi um psicólogo russo, ele defende a ideia de que a linguagem é um processo realizado com maior base social e cultural do que biológica. Ele acreditava que a origem sociocultural e os processos psicológicos constroem o aprendizado da linguagem. É essa capacidade de perceber o outro e interagir no meio social que estabelece a comunicação. Vygotsky criou uma teoria, um conceito chamado funções psicológicas superiores, onde ele inclui a memória, a consciência, a percepção, a fala, o pensamento, a vontade, formação de conceitos e a emoção, onde essas estruturas se relacionam e elas constroem o fator primordial para a evolução dos seres humanos, que é o desenvolvimento de todas essas estruturas em conjunto. Essa comunicação, ela proporciona as associações de diferentes áreas, sensitivas, perceptivas e motoras nos seres humanos. E a gente percebe que essa teoria tem fundamento, uma realidade, quando a gente observa, por exemplo, o desenvolvimento de uma criança. Ou a gente contrasta o desenvolvimento de crianças que têm vidas muito diferentes uma das outras, né? Crianças que são muito estimuladas a ler, a desenhar, a escrever, a falar desde pequenos, e outras que vivem mais isoladas, ou porque os familiares não conversam com elas, ou porque elas vivem num lugar onde tem pouco estímulo. Então, isso vai fazer diferença na linguagem dela, na forma como ela vai se expressar com o mundo. Existem também alguns transtornos da linguagem, que são problemas e desvios na padronização normal da aquisição da linguagem. Vou falar de alguns. Tem a dislalia, a disfemia, que é a mais comum, é a gagueira, as afasias, que eu falei ainda há pouco, e as disfonias. E geralmente o tratamento com psicólogo e fonoaudiólogo, e esses transtornos eles afetam muito as emoções e o comportamento. E as causas podem apresentar aspectos genéticos, lesionais e emocionais. É bom ressaltar que a ansiedade e a fobia social, que são dois transtornos mentais, ela aumenta os problemas na fala. Então, como eu comentei da gagueira ainda há pouco, claro que tem pessoas que têm realmente um problema físico, que também desemboca num problema emocional, e ela tem que fazer os dois tratamentos, tanto psicólogo como fonoaudiólogo, mas muitas questões, às vezes, ligadas à ansiedade, a fobias, elas atrapalham a linguagem, atrapalham o oratório, a comunicação. Então é sempre bom a gente fazer essa reflexão e procurar tratamento.
Então, como um adulto pode melhorar a linguagem? Geralmente, o mais indicado é fazer exercício para voz, procurar uma fono, fazer curso para oratório, se for o caso, para oratório e comunicação, e também a ginástica mental. Isso também é um podcast que eu já fiz sobre a memória, que eu falei sobre ginástica mental, sobre treino cognitivo. Por quê? Porque aprender um novo idioma, né, a habilidade de memorizar mais de uma língua, ela estimula as habilidades cognitivas, que inclui a linguagem. Então, aprender uma nova língua é um desafio. Então, você vai estar estimulando não só a memória, a linguagem, a atenção, enfim, várias áreas do cérebro. Com certeza, isso vai ter um resultado muito bom, muito efetivo na melhora da linguagem. Quanto mais interação social, mais leitura, mais ambientes lúdicos a gente frequentar, uma boa música, jogos, brincadeiras, um pouco de empatia também, que não faz mal a ninguém, melhor será a nossa forma de se expressar. Muito, muito obrigada por me ouvirem. Vocês podem me seguir nas minhas redes sociais. Minha página na internet é psicologamarciabarros.com.br e meu Instagram é psicologamarciabarros. Até o próximo podcast. Bye, bye.